dessa ponte daqui da Barra, foi a mesma coisa, aqueles blocos mais massivos exigia, por exemplo, um microclima, pelo menos você com spray de água e de vapor, dentro daqueles blocos grandes, também a serpentina, uso de gelo, água gelada, todos os recursos. O importante é que a gente não trabalhe numa condição de risco e evite a fissura. Aqui no Galeão, afora a gente fazer o mesoclima e ver, nós temos um problema, baixamos a temperatura. O segundo ponto importante foi determinar a janela de corte das juntas. Como fazer um pavimento e garantir que eu não vou ter trincas fora dos planos dessa junta? Todo mundo, a maioria dos quem pratica esse tipo de junta faz de orelhada, por incrível que pareça, ou senão fala assim: bom, nós estamos no final da jornada, chegamos no final do pavimento, amanhã a gente faz. Pô, não é assim. Baixou para amanhã, você pode ter já perdido a oportunidade. O que nós fizemos? Aqui no Galeão mesmo, nós colocamos um termômetro dentro de um termômetro elétrico no fundo da laje, puxamos o cabo para fora e medimos a temperatura. Essa temperatura, ela dá uma evolução, atinge o máximo, é rápido. Esse máximo atinge em 6 a 8 horas e começa a baixar de novo. Você mede umas 5 vezes isso e determina esse ponto máximo. Quando o concreto está com a temperatura evoluindo, nós não temos contração, nós estamos com o concreto expandindo. Então, é o momento de fazer o corte. Quando o concreto passou a sua temperatura máxima e começou a esfriar, nós já estamos no risco da trinca acontecer fora daquele plano do corte. Profundidade do corte, de acordo também com a necessidade. Aqui, por exemplo, eu sempre achei que o corte ou é total, ou ele tem que ser no mínimo 1/3. 1/4 era pouco. E às vezes tem outros detalhes que a gente tem que discutir aí em relação a questão dessa questão dos cortes. Enfim, o mesoclima é algo interessante. Eu acho assim, resumindo, ele é simples e resolve, assim, às vezes, muitos problemas interessantes. Problemas que você, durante a construção, se auxilia muito o pessoal a construir e fazer bem, e fazer de uma maneira muito bem feita. O aeroporto de Maiquetia, em Caracas, nós tivemos que também fazer uma parte nova. O aeroporto lá teve um problema de geotécnico, em que, em resumo, quando deu uma chuva muito forte, quando o Chaves foi empossado, essa chuva, ativou um rio por debaixo do reservador do aeroporto, das pistas, e lavou o material fino. E o aeroporto cedeu entre 80 centímetros e 1,20 m. Durante muito tempo, até o ano passado, o aeroporto tinha um pedaço da pista interditada e com um sinal de interdição. Quer dizer, quem vinha de avião tinha que pensar muito bem. Ele só tinha um pedacinho da pista para pousar. E como o aeroporto era único, era internacional, não podia fechar, eles tinham que arriscar. Então, a pista ficou curta. E nós tivemos que refazer isso aí. A pista que foi proposta, o projeto, tinha um pavimento de concreto, 40 MPa, de 38 centímetros de espessura, com cimento popular, ou seja, o cimento bolivariano, ou seja, uma porcaria. Porque o cimento popular é para ser barato, e cimento barato a gente produz com pouca energia, e com tudo, como diz o pessoal, com as basuras que tem na região. Então era um cimento, além disso, ruim para fazer um concreto de alto desempenho. Imagina se eu não tivesse um monte de recursos para poder melhorar esse desempenho. Fizemos sem trinca, mas foi difícil, nós tivemos que trabalhar muito. E lá nós tínhamos um problema de temperatura, nós tivemos, é massivo, 38 centímetros, 530 quilos de material aglomerante, dos quais 20% era 10% era uma microsílica, produzida por eles também, bolivariana. Terrível. Bom, num porto em Lobito, na África, a gente tem... eu tenho dado um apoio na execução do porto de Sonarep, que é um porto um pouco diferente, que é um sistema feito por blocos, né? Eles são blocos pré-moldados, blocos muito gigantes, parece um Lego, e a gente vai montando isso. Mas ele tem também uns concretos que são feitos em loco, são feitos in situ,
E esses concretos exigem assim, muito cuidado, porque tem problema também de durabilidade, nós estamos junto ao mar. E então, lá nós não utilizamos, aqui eu coloquei algumas medidas só para chamar a atenção, é lógico que sabemos que eu posso, a questão de cloreto, ela está muito mais ligada à proteção de armadura. Posso usar aço inoxidável, caríssimo, posso usar galvanizado, que também tem um certo custo e tem um certo risco, principalmente galvanizado, quando se dobra e se ela trinca a galvanização, ou quando eu corto e eu não cuido dessa extremidade. A mesma coisa acontece quando eu faço um revestimento contínuo. Revestimento contínuo, eu não vou abordar muito proteção catódica, porque é um assunto específico e a gente sabe que funciona, mas eu queria me concentrar nessa questão que a gente, no Brasil, eu não tenho muita tradição de usar aqui no Brasil, mas aqui a gente usa um epóxi para fazer no Porto de Sonaref, todas essas barras são cobertas com epóxi, um epóxi de alto teor de sólidos, próprio para esse tipo de revestimento, e um cuidado que a gente tem adicional, porque tudo isso é feito em pátio, você dobra, tem as posições já prontas, e às vezes, como por exemplo, nesse caso aqui, essa fotografia é muito interessante, porque mostrou a pior condição que um aço pode ficar sujeito esperando o segundo estágio. O aço está aqui, a superfície do concreto, tem uma lâmina d'água que não dá 2 polegadas, mais ou menos, o mar, na máxima, ela chega ali. Aí ficou ali naquela condição. Normalmente, se você não tem não tem assim, uma proteção muito boa do aço, ele é atacado exatamente nesse contato, no contato da lâmina d'água com o concreto e o aço aqui. Nós tivemos no Porto do Açu, o pessoal que trabalhou lá sabe disso, que as esperas que ficaram não tinham proteção nenhuma. E a proteção, como não tinha, o sal cortava a barra, a ponto de você vir aqui na barra de espera, fazer isso e sair com ela na mão. Então, e rápido, isso não estou falando de anos, é rápido. Então, é uma coisa assim, porque ficou um concreto exposto lá por talvez questão de meses, mas não estou falando de anos. Então, você tirava com a mão a barra. E aqui no caso do epóxi, eu só acho o seguinte, é muito bom, tem pinturas muito boas, aqui inclusive nós temos um colega que é especialista nessa parte de pintura, nós sabemos que tem vários tipos de material de pintura, e os epóxis também funcionam muito bem, mas é muito importante, quando a gente trabalha com epóxi, 2 momentos, no pátio de armação, os cortes e os dobramentos, a checagem desses pontos de dobramento e, se for necessário, repassar o epóxi ali. E tem bancada mesmo, como está aqui, por exemplo, essa situação aqui, é uma situação de bancada. E aí, enquanto está lá na bancada, a gente verificar esses pontos aqui, se for necessário, em Sonaref, a gente não esperava ser necessário, não. Considerando a mão de obra africana, que é muito ruim, já era procedimento reforçar. Sempre. No campo também. Então, a gente fazia no pátio de armação e no campo. No campo, antes de fazer a concretagem, todo o aço era verificado e era realmente pintado de novo. Porque o grande problema é na hora que você vai montar. Você vai fazer uma montagem, se você não tomar cuidado, você fere o asfalto, o cobrimento de pintura. Feriu, aí já foi embora. Mesmo o epóxi, ele pode acontecer isso e acontece com frequência. Isso a gente tem que tomar esse cuidado. E aí está um caso de... Eu tinha colocado um slide, mas acho que não está na sequência. Em um que estava mostrando aqui uma ruptura, na hora que ele dobrou o aço, ele rompeu na pintura, exigindo que você repassasse a pintura. Bom, eu acho que aqui são conceitos, eu não vou abordar muito isso, vou passar um pouco mais rápido, que eu queria falar um pouco mais sobre a migração de cloreto, mas seria o mecanismo de transporte, e eu coloquei aqui uma coisa por minha conta. Isso aqui, daqui até aqui, absorção capilar, que a gente sabe que é por aí, permeabilidade, que funciona e leva o cloreto por ela, se for um concreto muito permeável, a difusão, né, dependendo do gradiente de concentração, a migração, que pode ser um gradiente por diferencial de potencial elétrico, e eu pus por último impregnação,
porque nós fizemos um trabalho interessante no Açu, e como nós tínhamos a direção do vento, aí nós fizemos uma medição para ver como comportava, por exemplo, numa alma de uma viga protendida, pré-moldada, que ela foi transportada e feita no local. Aí nós medimos, na direção do vento, nós medimos a resistividade elétrica numa parte. Fomos para outro lado da viga e medimos a resistividade por lá, ela protegida do vento. Na ação, na área que ela tinha um vento forte, a resistividade elétrica mostrou que tinha uma presença de cloreto muito maior, e era o vento que trazia, porque ele está naquela fase onde você tem a brisa marinha, e o vento muito forte, ela batia contra o concreto, e ela vai imantando, ela vai impregnando na capilaridade, ela vai empurrando o cloro mesmo, ela vai como comprimindo, é como se alguém chegasse na parede e vem apertando com a pressão sempre, e ela vai penetrando. Você vai se concentrando um pouco maior, por uma ação só de transporte de vento. Então, se a gente tiver um concreto que não tiver uma boa impermeabilidade, ele passa a ser algo assim importante também, muito importante. Quando eu estava mostrando a Ponte Nigali, o pessoal estabeleceu como o índice de migração de cloreto, o ensaio de migração de cloreto, aqui está a unidade, 10 a menos 12 metros quadrados por segundo, esse índice foi máximo de 2,5. Nós conseguimos ajustar um concreto para atender essa condição, e com um teor de cimento elevado, lógico que um cimento aí deve dar uns 480 quilos, só que aqui nessa obra nós tivemos também um problema, de reatividade álcali agregado, além de atender a questão do cloreto. Então, quando nós fizemos o cimento bolivariano com a microsílica bolivariana, não passava na reatividade, era insuficiente os dois. Então, nós tivemos que trazer dos Estados Unidos um fly ash. Aí especifiquei um fly ash classe F. Aí trouxemos esse classe F para lá, o fly ash. Aí fizemos as dosagens para neutralizar a reatividade. Então, nosso cimentante era água, cimento, mais fly ash, mais microsílica. E isso que eu chamo de binder. E isso ajudou muito para que a penetração do cloreto fosse muito baixa. Eu acho que a luz não vai permitir, mas aqui vê uma pequena diferença de coloração, que é justamente um corpo de prova partido no meio, corpo de ensaio, mas eu vou mostrar mais adiante, que eu acho que tem uma foto melhor. Aí está muito ruim. Esses são os limites normalizados, esses limites para esse ensaio de migração de cloreto. Normalmente, quando você requer uma grande resistência à penetração de cloreto, esses índices têm que estar nessa faixa, de no máximo a 5, para você estar entre 2,5 a 5, para estar em muito alta e extremamente alta. Se nós tivermos de colocar uma estrutura para 75 anos para cima, eu não trabalharia jamais acima disso aqui. Eu estaria aqui, de muito alta para extremamente alta. Muito embora, sempre se pode fazer todos os ensaios, mas aqui é uma expressão para o cálculo da norma de ensaio. Eu acho que eu vou mostrar mais à frente aqui sobre esse ensaio. Esse ensaio é essa norma aqui, que vocês vão ver. Essa norma, inclusive, é uma norma dinamarquesa, que está sendo adotada em toda a Europa, e que nos Estados Unidos deve sair uma norma que vai substituir aquela norma que se chama ASTM C 1202, que nós conhecemos muito, em que nós determinamos a resistividade elétrica ou a passagem de uma carga elétrica em coulombs. Ela mede em coulombs. A conclusão que se chega, porque tudo isso está acontecendo, eu coloquei também uma referência aqui em alemão. Essa referência é por causa de um gráfico que eu estou desenvolvendo com base nesse trabalho, que eu achei muito interessante, está nessas duas teorias aqui, e eu vou mostrar também mais para frente. Mas essa norma, ela tem uma grande vantagem, ela tem a vantagem da precisão. Já a norma STM 1202, ela tem uma variação muito grande, ela não é muito precisa. A gente tem que fazer muito ensaio para ter um elemento com um valor confiável.
Então, eu vou falar um pouquinho do método de ensaio e mostrar aqui uma sequência que eu montei com base na norma. Esses são os reagentes que a gente usa, e o nitrato de prata é justamente o que a gente usa para medir a presença do cloreto. Imagina o seguinte, num corpo de prova ou num testemunho, nós tomamos uma lamela que seria 5 centímetros de altura, e o corpo de prova padrão tem 10 centímetros de diâmetro. Eu submeto ao ensaio, parto no meio como se fosse um diametral, aí nesse diametral eu aplico nitrato de prata. O nitrato de prata, ele tem a habilidade química de revelar até onde o cloreto penetrou na amostra. Agora, e para forçar a penetração aqui tem uma explicação sobre os corpos de prova, como você prepara. Eu coloquei um passo a passo para vocês terem uma boa ideia, e se alguém tiver laboratório, eventualmente querer montar o trabalho, ele é possível. E aqui eu estou colocando aqui um passo a passo em que mostra como que a gente faz com essas amostras. Eu corto então as amostras, tem um certo padrão, se vocês quiserem depois a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Aí dentro de uma câmara de vácuo, eu coloco as amostras de ensaio e a gente submete esse conjunto a uma determinada pressão e durante um certo tempo. Depois, fazemos um vácuo, normalmente de um dia para o outro, 18 horas mais ou menos. Você submete um vácuo para abrir toda essa capilaridade. Os copos de prova a gente lava, lixa, para poder a capilaridade ficar muito aberta. Depois, nós saturamos com uma solução, esse que está aqui do lado, é uma solução de hidróxido de cálcio para ela saturar toda a amostra, todas as amostras com esse hidróxido de cálcio. E essa saturação, ela fica aí então com 18 horas, mais ou menos 2 horas aí. E depois, nós fazemos uma montagem da célula, que seria uma célula de migração, é uma célula que a gente vai provocar então aí a passagem da carga elétrica. E aí você tem uma camisa de silicone, a amostra está por aqui, uns grampos, nós fazemos uma perfeita vedação, parafuso de aperto, tem uma braçadeira para apertar isso aí, esse conjunto, e você garantir a amostra ali. Aqui é um recipiente onde nós colocamos a amostra de ensaio. Vamos ver então como ela é montada. De certa maneira ela é simples. Tem uma solução interna, essa solução externa é cloreto de sódio. Aqui é a região do cátodo, né? Aqui dentro nós colocamos uma outra solução que é a de NaOH. Aí tem o ânodo lá em cima. Nós vamos fazer passar uma certa carga elétrica. Quando você submete isso a uma carga elétrica, você provoca a dissociação iônica dessas duas soluções. E a carga elétrica, quando você dissocia o Na mais Cl menos, o Cl ele ingressa por aqui e tenta penetrar nessa parte de baixo da amostra, buscando reagir com a solução de NaOH interna. E aí, controlamos a temperatura. Aí, esse corpo de prova, depois de um certo tempo de ensaio previsto, nós tiramos o corpo de prova, cortamos ele no meio, aplicamos o nitrato de prata, e o nitrato de prata, ele revela exatamente a entrada do cloreto. Ele mostra aqui a entrada do cloreto. Ele limita até onde o cloreto entrou. Eu achei muito interessante essa metodologia por 2 aspectos. Primeiro, é um ensaio que ele provoca essa entrada do cloreto, e quanto mais impermeável o concreto, menor é essa penetração. No futuro, eu acho que a gente poderia fazer um concreto de alta resistência, de alta durabilidade, principalmente em ambiente de cloreto, só limitando a passagem do cloreto e a armadura além dessa espessura do cloreto. Então, aqui, por exemplo, quando a gente vê um cloreto, ele entrando por um processo de migração pelos poros saturados de hidróxido de cálcio, a gente vê qual é a importância da gente ter uma estrutura sem trincas, para evitar que a armadura possa ser prejudicada. Porque se eu tenho uma trinca, não adiantou nada eu fazer mais nada. Aí morreu a história.
Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande. E essa trinca de qualquer natureza, térmica, qualquer que seja, ou de retração, o que for. E para fazer um ensaio e aplicar aquela forma que a gente viu, a gente, no anterior, tinha até uma régua do lado. Eu vou medindo, existe um critério para você medir essas várias alturas, a gente faz uma estatística, tira a altura média de profundidade, entra naquela expressão e calcula a difusão de cloreto. E aquilo que eu estava mostrando, que eu estou, no caso de Nigali, meu objetivo era trabalhar com 2,5, e dentro dessa condição, que no Mar do Norte o pessoal considera como extremamente elevada. Meu objetivo, lógico, é controlar a estrutura de modo que não se passe isso que passou nesse colosso dessa ponte que se chama Rafael Zanetta, que está indo embora. É uma ponte muito interessante, foi feita na mesma época da ponte Niterói, tem uma idade um pouquinho maior, né? Aqui é um comentário sobre